Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, um dia muito especial, a gente está aqui no Rio de Janeiro, a gente está na casa da Evelyn e do Diego e a gente veio mostrar para você o passo a passo de como que é feita a instalação do nosso Sarvá. No caso hoje é o Duna, mas é exatamente o mesmo processo, então a gente tem muitas dicas que são essenciais para deixar a sua instalação muito mais fácil. É para a gente conseguir tirar todas as dúvidas e dificuldades que os nossos clientes têm na instalação do nosso lustre Sarvá e do nosso lustre Duna. Aqui na primeira etapa, a gente vai abrir a base, certo? Aqui quando você abrir logo a base, quando você abrir a base, você vai ver que é enviado o brinde do cliente, certo? E também todo o manual que a gente vai estar fazendo do passo a passo. Aqui a gente está com a base de 1,20 por 50, tá, gente? Com 30 furos. Aqui nós temos a ferragem do lustre, certo? E a base do lustre. Você pode observar que aqui tem diversos números, né? A numeração de cada fio, que é exatamente o fio que vai estar demarcado na fiação do lustre, tá? O lustre ele já é cortado na medida correta, certo? Então se for um lustre de 3 metros, ele já vai exatamente com 3 metros. Se caso o cliente quiser subir um pouco o lustre, ele consegue subir. Por isso que a gente sempre indica que o cliente compre o lustre um pouco maior para que ele consiga fazer essa regulagem. Esse que é o diferencial também do Sarvá, que é bem bacana. Pronto, agora a gente vai começar a fazer a fixação do lustre na laje, tá? Então o que vai segurar o lustre? A gente costuma indicar os ganchos fechados bucha 8, tá? Voltando a dizer, na laje e não no gesso. O lustre não é fixado no gesso, certo? Então a gente costuma indicar os 4 ganchos bucha 8 para fixação dele na laje, certo? Aqui a gente vai fazer os furos na laje e vocês vão ver já finalizados, já com os arames passados e a estrutura fixa abaixo do gesso. Acabamos de finalizar a instalação da haste no gesso, certo? Abaixo ao gesso, e agora eu vou mostrar a parte da montagem do lustre em si, algumas dicas que a gente consegue oferecer para ficar mais fácil a instalação. Seria, primeiro retira todos os fios numerados de 1 a 30, no caso de 1 a 20, de 1 a 18, dependendo do modelo que você vai estar instalando. Então aqui a gente tem todos os fios já numerados. E lembra que eu comentei da toda a numeração em cima da base? Então agora eu vou fazer a inserção do fio e a demonstração do quanto que a gente vai ultrapassar o fio da base para que a gente tenha um padrão, tá? Lembrando que o lustre ele já é cortado na medida, então se a gente ultrapassa, vamos supor, 5 centímetros de um dos fios, todos os outros fios têm que manter-se o padrão desses 5 centímetros, 10 centímetros, depende de quanto que você vai passar o primeiro fio, tá? Então aqui, como eu tinha comentado do padrão, eu sempre costumo deixar aproximadamente 4 dedos abertos, tá? Então esse é o padrão que eu vou utilizar para todo o lustre. Então quando você vê o número 2 eu vou meio que deixar esse padrão de fiação para cima, para que a gente também tenha um espaço para poder trabalhar a instalação elétrica. Uma outra dica que eu ofereço é em relação aos fios maiores, certo? Quando você for inserir os fios maiores, não tira o nó que vem do fio. Você vai trabalhar ele dessa forma e só retirar a parte que a gente vai inserir na base. Então aqui a gente vai voltar com o fio e dar um nó no saco. Por quê? Porque quando você for subir a base, vão ter todos os fios juntos e você só vai soltando eles numeral, inserindo o vidro e a lâmpada, assim como vocês vão ver a gente fazer. Agora a gente acabou de finalizar a parte elétrica do lustre, então a gente pegou todos os fios brancos, fizemos a ligação, jampeamos
E depois todos os fios azuis, como você pode ver aqui na base, e ela está pronta para poder subir para instalar com a elétrica lá no teto. Base no lugar. Agora é uma parte muito importante da instalação do lustre, tá? A gente vai primeiro limpar o andaime, tá? Então, com a instalação acaba sujando. Hoje a gente está aqui em obra, então acaba tendo muito pó, mas limpa o andaime, limpa as mãos, porque pegar no tubo é bem delicado. Normalmente quando você faz todo esse serviço, você fica com pó na mão, então fazer a higienização das mãos é muito importante para não sujar o lustre quando estiver fazendo a instalação, tá? Então aqui a gente vai soltar agora todos os fios, certo? Para poder começar a inserir o vidro junto com a lâmpada de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Porque a gente vai inserindo os primeiros tubos e descendo e já vem desmontando o andaime, para quando você finalizar o lustre em si, o andaime também já está finalizado e não tem perigo de quebrar, vamos dizer assim, quando você estiver desmontando o andaime com o lustre montado, você acabar quebrando os fios, certo? Então fica aí com o próximo passo da instalação. Pessoal, agora eu vou demonstrar como que insere o globo no fio, tá? A gente tem uma forma, para não encostar no globo, pega com 2 dedos ele aqui dentro e você vai encaixar o soquete, e ele tem a rosquinha, certo? Ele tem a rosca, você vem inserir a rosca e rodou, travou, certo? E aí a gente vem com a lâmpada finalizando o pendente. E aqui o tubo que é inserido da mesma forma que o globo. A gente insere a rosquinha, coloca o pendente e depois finaliza com a lâmpada. Finalizado a inserção dos vidros junto às lâmpadas, lembrando de cima para baixo, até mesmo para a gente diminuir o risco de um vidro bater no outro, a gente diminuir esse perigo que existe. Aqui nós estamos com o andaime ainda montado, que nós vamos finalizar a parte da proteção do lustre, porque como a casa ainda está em obra, a gente vai acabar deixando para o nosso cliente ele todo embalado no plástico bolha para que não tenha pó, mas ainda assim não é o indicado. A indicação da nossa empresa é sempre que você insira o seu lustre após a reforma, onde o seu ambiente não tenha pó, para a gente diminuir esse risco, tá? Então é sempre uma dica que a nossa empresa dá, você sempre instalar o lustre por último, tá? Então sempre tem algum imprevisto que acaba surgindo, né, na obra, mas a Lustre Gênesis indica que seja a instalação do lustre a última parte, a cereja do bolo aí da sua obra, tá? E da sua nova casa, certo? Então fique aí com um pouco mais de Lustres Gênesis. Da instalação do Sarvai e do Duna. Espero que a gente consiga ter sanado muitas das dúvidas e também ter ajudado com as dicas que a gente ofereceu. Se gostou do vídeo, deixa aquele joinha, clichê, compartilha também. Se quiser mandar para os seus instaladores também, seria bem legal para eles terem tirar essas dúvidas. Conheça um pouco mais do nosso mundo da iluminação. Acesse o nosso site lustregenes.com.br, todas as nossas mídias sociais e fique por dentro de todas as nossas publicações e do melhor da iluminação do Brasil, certo? Um abraço, tchau!